aí, pessoal, bem-vindos de volta a mais um vídeo. Eu sou a Carol. Eu sou o Alexandre. Nós somos o Casal Casal Cash. Cash. Esse é o segundo episódio do Café com Cash. E hoje a gente tá tomando um chazinho. Chazinho pra Porque já variar. é tarde e a gente já passou dos 30, não dá pra tomar café a qualquer hora do dia. No episódio de hoje, nós vamos discutir um tema polêmico. O que é melhor, comprar ou alugar um imóvel? Comprar. Mas isso na perspectiva de nós que não somos herdeiros, que não somos milionários, não ganhamos na Mega Sena. Então, para a gente discutir esse tema, eu trouxe algumas informações aí de pessoas que são favoráveis a alugar e não comprar. Então, a gente vai ver se esses argumentos eles são fortes mesmo, se eles são confiáveis e se você deveria ou não comprar o seu apartamento a partir desses conselhos. Eu Bora já lá? desconfio que eles não vão me convencer. De antemão, eu vou te falar, esse apartamento aqui é nosso! Financiado, com muito Financiar. orgulho. A melhor escolha que a gente pode ter feito. Yes. E a gente vai falar um pouco sobre isso. Uhum. Vocês estão vendo um pezinho aí mexendo? Se tiver, é o do Telzinho. Seu lindo. Primeiro argumento de quem prefere alugar e não financiar é que o alugar é mais barato do que o financiamento. Será que é verdade? Na maioria das vezes é. Na maioria das vezes é. Se a gente pegar um imóvel de mesmo valor, o mesmo imóvel, para financiar normalmente é mais caro. Além de ter toda a questão da entrada também, que torna precisar de um planejamento. Você precisa ter uma organização financeira para juntar esse dinheiro ou fazer ou ter possibilidade de entrada de renda alta, né? Às vezes tem uma empresa que consegue entrada de capital rápida, às vezes você é corretor, mas enfim, você tem essa dificuldade e normalmente num financiamento normal a parcela do financiamento fica mais cara. Mas por que é normal? Porque Minha Casa Minha Vida na faixa 1 vai ficar mais barato que aluguel na maioria das vezes. No faixa 2 tem chance de ficar. Então depende, sabe? Mas na maioria das vezes o financiamento é mais caro, por isso que a maioria das pessoas, não sei se é a maioria, mas muita gente aluga. Né? A maioria quer comprar, não compra mesmo porque é difícil. Ou não tem entrada, ou muitas vezes realmente a parcela no mesmo patamar ali de imóvel fica mais alta. Eles não estão errados nessa, tá? Mas isso não é um argumento. Isso é mais uma questão de situação, entendeu? Qual que é melhor, alugar ou financiar? Alugar porque é mais barato? Não, é porque é mais barato porque é o que eu consigo hoje, entendeu? Nem sempre comprar um carro ou comprar uma bicicleta, qual que é melhor? Normalmente vai ser um carro, mas não é porque eu não posso comprar um carro, eu não vou deixar de comprar uma bicicleta, né? Eu vou lá e compro a bicicleta enquanto eu posso, e aí depois eu vou para uma moto, depois eu vou para um carro. Então não é um argumento, é mais uma realidade, é verdade. Na maioria dos casos, realmente o aluguel vai ser mais caro. Mas... Não, mais barato. Vai ser mais barato. Mas tem alguns sortudos aí que não é assim não, né? Por exemplo... A gente é sortudo, nós né? somos esses sortudos aí. Se a gente for ver o apartamento do lado aqui, o aluguel é a mesma faixa de valor da nossa parcela de financiamento. Exato. Não teve que dar entrada, não teve que juntar esse dinheirão, não teve que pagar documentação, não teve que imobiliar. É verdade, mas ao mesmo tempo é verdade que a parcela e o aluguel estão ali na mesma faixa. Acho que não vou dizer que é o mesmo valor, porque, sabe, tem uns quebradinhos para cima ou para baixo, mas é na mesma faixa de valor. E por que isso acontece? Porque em regiões como a nossa, a gente está em Camboriú, em que os aluguéis são caros, pode acontecer isso, tá? Pode acontecer, não quer dizer que vai. E, logicamente, a gente estava falando de um Minha Casa Minha Vida. O nosso nem Minha Casa Minha Vida, a gente acabou conseguindo um desconto e comprou o valor um pouco abaixo do de mercado, e aí conseguiu que a parcela ficasse um pouquinho mais baixa também. Mas no valor cheio, no Minha Casa Minha Vida, para a nossa faixa de renda, ele ficaria até mais baixo do que o aluguel. Então, tem lugares... O ideal é sempre a pessoa pesquisar, sabe? Entra no site da Caixa, vai lá, coloca, faz uma simulação e vê quanto que é da parcela só. Sabe aquele curioso que entra na loja? Eu não preciso de ajuda, eu estou só observando. Só estou dando uma olhadinha. Faz isso no site da Caixa e dá uma olhadinha. É o início do namoro, né? Aquela olhadinha de olho assim, ó. Isso, dá uma curtidinha. Nem a Carol, quando me viu, entendeu? Ela deu uma olhadinha assim, ó. Então, às vezes é o início de alguma coisa. Mas eu vou te falar que quando eu paro para pensar que o pessoal aqui do lado... Gente, é o apartamento da frente do nosso. E o pessoal alugou pelo mesmo valor da nossa parcela do financiamento. Eu fico pensando, cara, a gente tá pagando o nosso apartamento. Que negoção. Que negoção. Imagina só. Foda-se se é juros.
foda-se se é juros, entendeu? Eu pago esse juros. Se eu não estivesse pagando aqui, eu ia estar pagando ali, que é o que a gente pagava Exato. até 3 meses atrás. A gente se mudou tem 3 meses. Tem esse detalhe, né? A gente hoje tá pagando mais barato no nosso apartamento, pagando nosso financiamento, do que a gente pagava de aluguel antes. E aí, por que aconteceu isso? Porque a gente falou, não, para a gente comprar, a gente tem que abrir uma exceção, a gente tem que dar um passinho para trás, que é realmente conseguir comprar o que a gente consegue. No nosso apartamento lá, a gente pagava 3,5 pau com condomínio, com tudo. Então, se fosse financiar aquele apartamento, que era um valor mais caro ainda, ia precisar de... A parcela ia ficar para a faixa de 5 mil. Tá? E fora a renda que ia ter, que a gente não teria, fora a entrada, fora tudo isso. Então a gente deu um passinho consciente e falou, não, para a gente comprar, a gente consegue até aqui. Então a gente pegou, a gente mora hoje num bairro que dá 10 minutos de distância, sem trânsito dá 10 minutos, 10 a 15 minutos do antigo apartamento, e a gente conseguiu comprar, porque o imóvel, logicamente, um pouco mais distante, ficou mais barato, a parcela ficou mais baixa, e é um imóvel do mesmo padrão, só que num bairro mais distante, naturalmente um bairro mais longe da praia, que é o que manda aqui, né? Aqui, se é mais perto da praia, é mais caro. A gente está mais longe da praia, mais afastado, numa cidade que é a cidade vizinha, que é Camboriú. Mas assim, tá feliz? Muito feliz. Realizada? Meu Deus, com certeza. É uma alegria, sabe? Assim, É a uma gente poder escolher a cozinha, comprou a cozinha, e botou a cozinha, a gente falou, nossa primeira cozinha, yes! Vocês estão vendo a nossa primeira cozinha? Lindona, né, gente? Nossa primeira geladeira. Já tinha Primeira geladeira pedra da usada, né? bancada. A nossa primeira pia. Já tive uma geladeira, mas assim, eu ganhei usada. Eu nem comprei, ganhei da minha mãe usada, a velha dela. Então, sabe, é uma coisa que dá um é o up. gostinho da casa nova, sabe? Não, nem nova, de própria, sabe? De poder furar as paredes. Pintar a parede. Fura essa parede, eu não quero nem saber, eu não vou ter que devolver. É uma sensação muito boa. Vocês têm que provar isso, gente. É muito bom. A gente espera poder incentivar e talvez ajudar de alguma forma. Exato. Mas se só incentivar, às vezes é o primeiro passo, às vezes é o mais difícil. Então, fica a dica, inclusive, o primeiro passo é o mais difícil. Se você quer alguma coisa, vai olhar, dá uma olhadinha. Entra no carro. Eu não estou incentivando a comprar carro, é só um exemplo que veio na minha cabeça, sabe? Mas assim, dá uma olhada no preço para ver se o quão longe está o sonho. Eu lembro, inclusive, de um caso do meu pai. Você vê, meu pai, eu estava passeando meu pai em Curitiba, aí ele mora num bairro e a gente estava no centro, ele viu um apartamento no centro e falou, olha só, ia morar aqui, ó, que eu acho que ia ser legal de morar. Eu falei, tá, e quanto que é o aluguel aí? Não tem nem ideia. E tava lá o telefone da imobiliária. Eu falei, tá, mas não tem ideia? Liga, descobre pelo menos o valor, porque daí você sabe se é um sonho real, entendeu? Se é, nossa, é 25 mil de aluguel, você já sabe, tá, beleza. Pode até ser possível, mas é muito distante. Vamos começar com um sonho menor. Mas sabe, dá o primeiro passo, liga, faz uma simulação, no caso, entra no site da Caixa, vai numa correspondente bancária, conversa, explica, mostra a renda que você tem, entendeu? Conversa. Essa história de que você só deve falar o sonho depois de realizar, eu discordo. Eu acho que você tem que começar a compartilhar o teu sonho. Lógico, não vai abrir a porta da rua e ficar berrando, entendeu? São pessoas que podem, de alguma forma, te auxiliar, mesmo que seja com uma crítica, às vezes, construtiva. Mas fale para as pessoas certas, né? Isso, fale para algumas pessoas que você acha que vai ajudar a construir a ideia, a trazer. E não vai ser olho gordo que vai deixar de você realizar um sonho se você está decidido a realizar. Isso eu posso te garantir. Até porque a gente compartilha no Instagram as coisas. E se fosse isso, nem eu, nem a maioria dos influencers aí, e a gente por acaso não tem... A gente não é influencer de sucesso, né? A gente que ficou rico com isso. Mas o pessoal que todo mundo compartilha aí funciona. Então, às vezes, botar para fora é o início de um grande passo. De uma grande realização. Maravilha, perfeito. Inclusive, a gente criou o nosso Instagram para falar de comprar imóvel antes de ter comprado imóvel. Para documentar toda a nossa jornada. Ou seja, era a força de olho gordo que podia ter e não nos impediu. E olha que deu um monte de coisa errada. Deu muita coisa errada. Mas não foi por causa de olho gordo, tenho certeza. Qual que é a próxima? A próxima frase que os gurus costumam falar por aí, para incentivar as pessoas a não comprarem o... Não comprem, aluguem o meu que eu comprei. Espertão, né? Ao invés de pegar aquele dinheiro para comprar o imóvel, vamos supor, uns 400 mil o imóvel que você quer comprar. Ao invés de você pegar esse dinheiro e comprar ali teu imóvel à vista,
você deixa esse dinheiro no banco, te rendendo os juros, juros sobre juros, juros compostos. E daí, com o rendimento que te der, você paga o aluguel e ainda te sobra dinheiro. Isso é uma falácia? Ou isso é uma verdade? Olha, depende do cenário, é verdade. Eu quero que levante a mão nos comentários e diga a pessoa que tem 400 mil para comprar um imóvel assim, pá! É esse ponto que eu ia chegar. O problema é que o cidadão médio, a pessoa comum, não tem o dinheiro do imóvel à vista. Exato. Nossa, Se tivesse, faria sentido. Poderia Até faria fazer sentido. sentido, dependendo do cenário econômico, depende de um monte de coisa, do lugar onde a pessoa vai investir, qual que é a média de valorização, qual que é o tipo de imóvel, depende de um milhão de coisas. Mas assim, eu vou colocar aqui, a gente que é pobre, tá? A gente que não é milionário, herdeiro. Para essas pessoas, a gente que é pobre, a gente não tem dinheiro para comprar, a gente vai comprar financiado. E aí não faz sentido seguir guru financeiro, porque guru financeiro fala, essa é a grande verdade, isso aqui ninguém fala. O guru financeiro não fala pra gente pobre fudido. Ele ganha volume e ganha credibilidade com a gente pobre fudido, porque a gente é volume, a gente tem muita gente, então a gente sonha em ficar rico, a gente vai lá e quer aprender o investimento que vai deixar a gente rico. Mas não é isso que eles ganham. Eles ganham um pouquinho lá com visualização, mas eles estão atrás dos clientes com dinheiro que vão investir no escritório de investimento deles. E é aí que eles ganham dinheiro de verdade. Então, eles falam para esse povo e falam para iludir a gente, para ficar criando esse sonho de que a gente vai conseguir ficar rico e investindo, guardando R$300 por mês. E não vai. Então, 90% das dicas desse povo é tudo furada. Porque é feita ou não pra gente, tá? E quando é pra gente, é pra enrolar a gente. É pra gente falar, nossa, ele sabe o que tá fazendo, eu vou comprar o curso dele e vou ficar rico. E não vai. Não com o curso dele. Sorry. Nem com o trabalho que você tem, nem com o trabalho que eu tenho. A única chance de ficar rico é sendo muito sortudo ganhando na Mega ou sendo empresário e também sendo muito sortudo e muito competente. E aí entra sorte junto da competência e aí a empresa não tem limite, né? Você consegue. Próximo tópico. Parem oi para o hotelzinho. O rapazinho tava ali só observando, mas agora ele falou, minha vez de falar. No primeiro Café com Cash, ele tava na barriguinha da mamãe. Coisa linda. Agora já tá aí, ó, desse tamanho. Próximo tópico, então, que os gurus financeiros falam. E naquele caso que a pessoa já tem todo o cenário perfeito para fazer o financiamento, ele já tem o dinheiro de entrada, já tá tudo certinho com a caixa ou com o banco que ele vai financiar, e ele prefere, ao invés de pagar, vamos supor ali, uns 3 mil de financiamento por mês, ele prefere alugar, pagar uns 2 mil ali de aluguel e investir aquele valor mensal. Mas ele já tem entrada para comprar imóvel? Já tem entrada. Nesses casos ali, muitos gurus falam, cara, não faz o financiamento. Ao invés de você pagar 3 mil no financiamento, você paga 2 mil no aluguel e investe essa diferença aí. Imagina só, se a pessoa investir esses R$1.000 por mês durante 30 anos, 35, que é o período ali do financiamento, lá na frente vai ter uma bolada, vai ser juros sobre juros, vai ter um dinheirão. Olha, eu já fiz essa simulação, tá? E é verdade, se ele tiver o dinheiro da entrada para dar de largada e conseguir juntar R$1.000 por mês, em 30 anos ele vai ter uma bolada. Vai ter verdade. Um dinheirão, ok. Tá, vamos chamar de patrimônio isso, ele vai ter um dinheirão de patrimônio. Mas ele vai ter gasto também um dinheirão de aluguel, mas ele vai ter um dinheirão de patrimônio. Mas tem um problema aí. E o problema é que ele tem que deixar esse dinheiro parado, imóvel intacto. Se ele tirar o dinheiro, espirrou, tirou, já atrapalha bastante o planejamento. Já era. Se ele parar de fazer aporte em algum momento por alguma situação, a mesma coisa. Pois é, exatamente. Gente, qual é o brasileiro que tem essa constância? Em 30, 35 anos você ir lá e todo mês, aqueles R$1.000 que estaria sobrando, entre aspas, na tua conta, você ir lá e realmente depositar, você não usar, não usar para uma viagem, não usar para comprar outras coisas. É difícil. Mas não é um problema do brasileiro, eu acho, né? Vamos também culpar o brasileiro, coitado. O problema brasileiro é que a gente não tem dinheiro, né? Mas assim, lógico que falta educação financeira, mas falta em um monte de lugar também. E o risco grande é a pessoa deixar de comprar para alugar, seguir esse conselho aí, e no final não comprar, não investir, não tem nada, no final das contas ele chega a 30 anos, não tem um imóvel porque não financiou e não tem o dinheiro no banco porque não conseguiu investir. Ou teve que usar para alguma emergência. E, inclusive, nessa simulação que eu fiz, você vai ter um patrimônio enorme, bem parecido com o patrimônio
de se você financiar o imóvel e no decorrer do tempo, lembra que a gente falou que a parcela vai ficando mais barata? Por quê? Porque a renda vai tendendo a subir, né? O dinheiro vai perdendo valor e com o tempo você vai ter uma renda em que vai começar a sobrar dinheiro, tá? E você vai conseguir, além de pagar o financiamento, começar a fazer aportes num investimento para ter, além do imóvel, que o imóvel vai estar valorizando, ter um investimento que vai diversificar. Então, é até uma opção mais inteligente para você ter o seu imóvel e você diversificar como o imóvel como um patrimônio que vai valorizando com o decorrer do tempo, mesmo que alto ou baixo, depende da tua região, mas você tem uma certa segurança com o seu imóvel próprio e depois começa a juntar esse montante para realmente ter um patrimônio líquido, né, que você pode usar lá no futuro, tanto para aposentadoria ou até para algum projeto, para investir em empresa, em qualquer coisa assim. Então, vai depender sempre do cenário, eu não gosto de cagar regra, mas tem que abrir o olho. Esse pessoal, Guru, que fala, não tire o dinheiro do investimento, deixa investindo, ele está ganhando com você investindo. Eu falo, não compre, invista na minha agência. Inclusive, sabe por que virou moda agora do pessoal mais rico falar que financia? Mais ricos, gurus, parece um monte de empresário agora falando, eu não pago à vista, eu só financio. Virou moda porque eles querem que o cara que está com dinheiro investido lá na corretora deles não tire o dinheiro, porque ele ganha dinheiro com o montante que está investido. Então, se eu pegar meu dinheiro que eu juntei por 10 anos, agora eu vou comprar um imóvel à vista, ele vai sacar aquele dinheiro todo, eu vou sacar 1 milhão e vai perder, eles vão perder de gerenciar 1 milhão. Então eles começaram a falar, não, vamos falar de consórcio, vamos falar de financiamento e dar opções para esse cara não tirar o dinheiro. Então, abre o olho, o guru financeiro, quando está oferecendo uma ideia, principalmente quando ele muda de ideia, tem alguma coisa por trás, ele normalmente está ganhando por isso. Essa coisa beneficia a ele e não as pessoas normais. Mas assim, é papo de vendedor, então ele vai sempre criar uma argumentação e colocar aquilo como porque tudo tem um lado bom, né? Tem um lado bom e um lado ruim da coisa. Então eles falavam antes só do lado ruim, aí depois eles maqueiam, falam do lado bom, mas por trás disso está, na verdade, o interesse do pessoal que ele tem acesso a cliente ou qualquer coisa assim, ou que ele quer trazer para cliente. Então, abre o olho, pessoal, que esses gurus financeiros são uma arte, os artistas. Agora, o próximo tópico, o que você acha desse aqui, baby? Se você financia uma casa, você tem que ficar pagando uma dívida por 30 anos, 35 anos. O que você acha disso? Você mora com os pais? Se você mora com os pais, não faz sentido. Se você paga aluguel, você vai pagar por 60 anos, pelo tempo que você estiver vivo, você vai pagar aluguel. Essa é facinha de refutar, né, gente? Mesmo o aluguel sendo mais barato, você bota o aluguel à metade, você vai pagar no mínimo o dobro do tempo. Aí se tu, né, coloca... Quantos anos você tem? 30? Você vai viver até os 80? 50 anos mais, aí. Ou mais, tem 50 anos aí pagando aluguel. E detalhe importante, né? Lembrando, parcela do financiamento ou vai caindo ou é fixa, mas como a inflação, o salário vai subindo, ela vai ficando mais barata. E o aluguel nunca fica mais barato. Ele, no mínimo, vai acompanhar a inflação e, em muitos casos, ele é maior do que a inflação. Porque se tu pegar áreas em que a valorização imobiliária é muito alta, acima da média, o aluguel vai subir nessa mesma proporção. Então, o teu contrato hoje pode não subir, pode estar subindo na inflação, mas quando você for mudar de imóvel, o mercado imobiliário da região subiu acima da inflação e você está ferrado. Entendeu? Aqui na nossa área acontece bastante isso, então esse é o papo mais furado, a melhor dívida que você pode ter é um financiamento imobiliário, tá? É a melhor dívida que você pode ter e é talvez um dos melhores investimentos. Esse é assunto para outro vídeo, porque eu teria que mostrar na simulação como realmente você ganha dinheiro pagando juros para o banco, porque a taxa de juros é abaixo da inflação, a taxa de juros não, desculpa, mas a correção é abaixo da inflação. Então, cara, é coisa de doido, de verdade. Se vocês quiserem que a gente faça esse vídeo, inclusive, comenta aqui embaixo. Eu tenho que fazer simulação, mas eu vou preparar. E outra coisa importante, baby, isso aqui pouca gente fala, tá? Mas assim, você tem uma família, certo? E acontece algum desastre, algum imprevisto, alguma coisa que te incapacite ou até mesmo que, né, tem gente que vem perder a vida antes do esperado. No aluguel, a tua família vai ficar lá, desamparada, e vai ter que continuar pagando aquele aluguel, vai ter que sair às pressas. No financiamento, tem uma coisa chamada seguro prestamista. E ele cobre morte ou invalidez permanente, normalmente por acidente. Ou seja, se acontece um desastre desse, o imóvel está quitado e você deixa um bem para tua família,
deixa um bem para o seu filho, deixa um bem às vezes para sua mãe. Então, sabe, é um negócio que, nesse cenário de risco, você tem uma coisa que pode dar uma certa garantia para as pessoas que você ama. E isso também é muito relevante. Já pensou? Você entra no papo do guru, não, eu sou o investidor. Vou alugar e vou financiar, e vou investir todo o meu dinheiro. Você começa o investimento, e em 2 anos você tem a grande quantia de 24 mil reais, e acontece uma infelicidade dessa, e aí acabou. É isso. Sendo que Exato. no outro cenário, você teria um imóvel quitado para tua esposa, para o teu filho e por aí vai. Então é um ponto que não é bonito de falar, mas às vezes acontece, é bom, é um ponto positivo, né? Exato. Fora que você não precisa ficar pagando 30 anos, 35 anos do seu financiamento. Você pode amortizar o financiamento e quitar muito mais rápido. Se o teu problema é ter dívida, você pode amortizar. Exato. A gente já recomendou muito, hoje depende. Eu tô um fã da dívida, eu vou ter que fazer um simulador disso ainda, Mas mas depende do que exatamente? A pessoa tem dinheiro para amortizar. Amortiza ou não? É que isso é um cenário muito complexo, de pessoa para pessoa. Tem um cenário da rentabilidade de investimento atual, que é maior do que você vai economizar com os juros, mas aí você vai deixar esse dinheiro por 30 anos ou não? Você está comendo a mão do pai? Se for deixar esse dinheiro lá até o final do financiamento parado, faz sentido. Se você for tirar mês que vem, vale mais talvez você amortizar e não ter a dúvida. Se você for usar ano que vem para uma viagem, talvez vale mais a pena amortizar. Você tem um fundo uma reserva de emergência? Sabe, isso é a coisa mais importante que você tem que ter. Foda-se os juros que você vai pagar daqui 25 anos. Foda-se. O teu problema você tem que estar preocupado com hoje, com amanhã, com os próximos 6 meses, o próximo ano. Então, ter uma reserva de emergência, algo que se aconteça alguma coisa, qualquer imprevisto, desde um acidente de carro, bateu o carro e tem que arrumar, qualquer coisa, às vezes até bateu o carro, tem seguro, mas tu vai ver a franquia, 4 mil, 5 mil. Pronto. Se tu não tem, tu já vai ter que passar no cartão de crédito, às vezes já se enrola. Então, ter uma reserva de emergência é muito mais importante do que amortizar, e cada vez mais a gente tem priorizado outras opções que não só amortizar é a melhor opção, mas é uma excelente opção se você não gosta de ter dívida. Tem gente que realmente não suporta ter o boleto para pagar. Então, exato. é muito bom você ter a possibilidade de quitar mais rápido, de jeito inteligente. A gente ensina isso também, né, em alguns vídeos. Tem que saber amortizar, senão você acaba perdendo dinheiro ou não usando 100% do potencial da amortização, né? É isso aí. Mas então quer dizer que nunca vale a pena a gente morar de aluguel? Que história é essa? Não vale. E se você for colocar no papel valer a pena, depende de alguns... Depende de muitos fatores. Acho que depende do que é valer a pena, tá? Porque tem pessoas que acham que valer a pena é você ter a melhor situação financeira no decorrer de X tempo. Tem pessoas que vão achar que inclusive assim, é uma coisa que eu poder furar uma parede, assim, ó, eu furei da TV, deu errado, eu furei embaixo, eu falei, foda-se, fura outra aqui, eu não quero nem saber, não tenho que tapar quando eu ir embora. Ninguém vai mexer essa paciência. Então, esse é o tipo de paz que para muita gente faz valer a pena. Para mim, eu senti muito isso na pele quando eu tava grávida ainda, do Theozinho. Porque a gente pediu para sair. O nosso contrato tava acabando? Já tinha acabado. O nosso contrato já tinha acabado, então a gente tava naquele período ali, renova, não renova, sabe? E eu com aquele barrigão, 8, 9 meses, quase ganhando. Cara, um dos maiores meses no final da minha gestação era o proprietário pedir o apartamento e eu ter que me mudar com aquele barrigão deste tamanho e dar os pulos, né, da gente para conseguir outro apartamento. E quando o proprietário pede, eles dão ali o quê? 30 dias, mais ou menos? E você tem que sair. Você tá grávida? Não, e tinha o financiamento saindo também, né? A gente tava com medo do financiamento sair bem nesse finalzinho. Ele saiu com o Theo. Na verdade, eu fui assinar o contrato, o Theo nasceu no sábado, eu fui assinar o contrato na segunda. Então, só pra vocês terem uma ideia. Foi isso ou foi um dia, acho que foi o sábado, não sei. Foi uma coisa assim, foi... Não, foi isso mesmo, foi, eu acho que uns... Então, a gente se mudou com o Theo, não tinha nem um mês ainda. Olha que loucura. Mas esse foi meu maior medo do final da gestação. Eles pediram um apartamento e a gente tem que se mudar correndo nas pressas com um barrigão de 9 meses. E isso é uma coisa que quem está com aluguel, a pessoa está totalmente vulnerável a passar por isso.
Mas tem outra situação também do valer a pena não financeiro, é por isso que como é pessoal, mas a gente já viu em alguns comentários, e até acho que a gente viveu um pouco isso, que é a pessoa que quer morar num imóvel numa determinada região e ela não conseguiria comprar um imóvel naquela região. O nosso apartamento que a gente morava de aluguel, a gente adorava, a região Sim. era gostosa e tudo mais, mas para a gente comprar não dava lá. E a gente deu um passinho para trás. Como aqui é tudo muito perto, acabou, a gente não viu tanta diferença assim. Mas para Uhum. muita gente, dependendo da cidade grande, não é tão fácil assim, né? Ou muda da água para o vinho. É. E às vezes você quer morar naquela região, você adora, e a única possibilidade de alugar, eu também não vou julgar. Então, se Uhum. for a conta financeira falando, na maioria dos casos, para o cidadão médio comum, nós pobres fudidos, tá? Eu não estou botando imóvel aí de 1 milhão, estou falando da gente que vai comprar imóvel 300 mil para baixo, 350 Isso. mil para baixo. Minha casa, minha vida. Minha casa, minha vida, e Vale a classe pena. média, minus, minus, vale a pena financiar porque é um início de construção de patrimônio, o financiamento é muito bom porque ele vai realmente ficando mais barato, até chegar em algum ponto que ele vai ficar irrisório, sabe? Quem financiou em 2010, há 15 anos atrás, ainda tem 20 anos de financiamento para pagar, mas hoje ele paga, sei lá, R$ 500 de parcela. Vai pesquisar, acha alguém que financiou nessa época, é realmente bizarro. Sabe? Agora já imaginou se pagar R$ 500 de aluguel hoje? Não existe. Não. Mas Nem no pior lugar. porque o imóvel vai valorizar, a inflação vai desvalorizar tudo e a tua parcela vai ficar ali fixa. Então, é o melhor investimento que você pode fazer. É um início de construção de patrimônio. É um passo que tu aprende coisas que se você, às vezes, não consegue comprar o teu imóvel dos sonhos hoje e você fica adiando, eu não queria morar num bairro mais simples, mas é um início para você começar a entender essa dinâmica. Quando você vai comprar o seu imóvel dos sonhos, você quer saber das coisas. Sabe? A gente já cometeu um monte de erro, um monte de detalhe que a gente não viu no apartamento quando a gente comprou, que agora que a gente teve que comprar coisa para mobiliar e para mexer, a gente começou a perceber. A gente falou, putz, vários detalhezinhos que agora a gente já está mais experiente. No próximo móvel que a gente for comprar, não vamos errar quase nada. Mas assim, vamos errar menos. Mas a gente vai ficar bem mais atento a várias coisas, bem mais criterioso. Então, realmente é uma coisa que a experiência que você não é fácil, tá? Acho que a gente tem que fazer assunto para outro vídeo, que não tem bastante pepino no apartamento novo. Teve vários pepinos, quase que a gente não conseguiu. Não, mas teve bastante custo também para tu, sabe, começar deixar ele habitável. É bastante custo, é puxado, realmente, mas assim, eu acho que é um passo que tem que se preparar, não adianta. E eu acho que é um passo que vale a pena, depois de uma certa estabilidade, você simplesmente... É que nem filho, né? Filho também dá trabalho, dá um monte de coisa. Mas você bota no peito e fala, estou preparado. Então, eu acho que é um passo para novos... para um novo andar, não, para um novo degrau. Sabe? Um novo degrau da vida. Um novo degrau da vida, exatamente. Então, eu pessoalmente recomendo com bastante cuidado, atenção e planejamento. Estude sobre financiamento, sobre juros. E o tema que a gente trouxe hoje foi meio para a gente bater um pouco no que os gurus falam bastante e a gente abriu o olho que esse pessoal não está ali de graça e eles não servem a nós. Procure, se você quer alguém para te instruir no campo das finanças, procure alguém que fale para a sua realidade de vida, para a tua realidade financeira, e não para alguém que fale, talvez, para um milionário, para um bilionário. Até porque, né, as coisas elas têm que fazer sentido. O que uma pessoa milionária, se uma pessoa milionária explica para outros milionários, não tem nem por que a gente estar assistindo, na verdade. Né? As coisas na vida funcionam em escada. A gente, às vezes, precisa primeiro ajustar a base para depois a gente quer fazer investimento. Você tem que estar com a vida financeira organizada, tem que estar com uma renda boa, tem que estar sobrando dinheiro, tem que estar com as contas em dia. E aí depois você fala, bom, agora eu vou gastar alguma energia com isso. Então a gente quis trazer um pouco isso para vocês ficarem de olho, para incentivar também vocês a iniciarem nesse sonho. E esse foi o nosso Café com Cash. Chá com Cash. E, bom, eu queria pedir para vocês comentarem aqui um próximo tema para a gente falar no próximo vídeo e que a gente possa ajudar vocês. E se você chegou até aqui, digita a palavra café aqui nos comentários pra gente saber que vocês chegaram até aqui. Isso aí. Então a gente não esquece de curtir, compartilhar,
se inscrever, assinar o sininho e principalmente mandar para alguém que você gosta. Até mais. Tchau. Até mais. Beijo. Beijo.